Bom, logo no início da pandemia, houveram muitos estudos sobre os cuidados de proteção, com relação inclusive ao contágio via superfícies. Esses cuidados ainda devem ser mantidos ou já houveram avanços no assunto? Essa foi uma dos conhecimentos que realmente evoluiu durante a pandemia e modificou um pouco a ênfase que se dava a isso, né? No início, havia muita expectativa ou receio de demonstrações que eram mais artificiais, de uma transmissão muito por superfícies. Então, isso ficou muito enfatizado no início, mas depois, cada vez mais se mostrou que essa forma de transmissão é rara. É lógico que ainda pode acontecer, se a pessoa não tomar os cuidados devidos, principalmente com a lavagem das mãos, porque isso realmente pode acarretar mais aquela grande ênfase em limpar todas as superfícies, todas as compras, etc. Isso realmente reduziu muito. Não há necessidade de manter esse grau de limpeza das superfícies além do normal, né? Todas as superfícies devem ser mantidas limpas, mas não é preciso uma ênfase especial para isso. Então, o que realmente permanece muito forte é a questão da lavagem das mãos de forma apropriada, com o tempo devido, né, por cerca de 20 segundos, que é sempre difícil de medir, mas em torno, a pessoa se acostuma depois com a duração. A outra, e realmente, assim, em situações em que a mão não pode ser lavada, também passar álcool gel depois, principalmente de pegar em superfícies que são de uso mais público, né? Que tem muita gente, ou que pode haver muito espalhamento de ar e que o vírus seja levado até lá. Mas não é a ênfase que tinha no início, realmente não precisa. Ficou claro, através de vários estudos, que a transmissão aérea é realmente a forma majoritária de transmissão. E a máscara, ela continua sendo importante? Principalmente a máscara PFF2, que realmente tem um sistema não só de filtração mais apropriado, mas também ela tem uma aderência maior à face, evitando entrada e saída de ar por outros locais que não sejam através do filtro. Porque quando a máscara está muito folgada, o ar tanto entra quanto sai, sem necessariamente passar pelo filtro, porque tem, né, áreas de vazamento. Então, a PFF2 tem essa vantagem que ela tem, no formato dela, já uma maior aderência à face, evitando essas áreas. Para uma situação assim mais de áreas mais abertas, com maior fluxo de ar, ou com pouca circulação de pessoas, isso realmente, essas outras máscaras funcionam. Isso é uma questão realmente sempre da quantidade de exposição, quer dizer, do risco de infecção, e o papel da máscara. Então, se faz aquela imagem, né, de quanto mais proteção você colocar, mais difícil do vírus chegar até o local. Existe algum risco na vacinação? Para ser realista, nenhuma vacina é isenta de problema. Então, é preciso sempre calcular risco-benefício. A vacina, as vacinas têm um determinado taxa de risco, mas é muito menor do que o risco da Covid. Então, a alternativa indica que a gente não deve esperar nem um dia por outra vacina. A primeira vacina que chega para você é a que você deve tomar, porque qualquer dia a mais que se espera, o risco é maior do que o que pode ser daquela vacina que você tomou. Então, não atrasar, quando tiver a oportunidade de ser vacinado, é bom se vacinar, porque claramente isso protege, os estudos já mostram uma proteção, como eu disse anteriormente, até maior do que os estudos iniciais. Então, na vida real, isso está sendo. E quanto mais gente vacinada, maior a proteção coletiva também. Então, esse é um aspecto importante. Quer dizer, se a gente conseguisse, né, acelerar o programa de vacinação brasileira, que infelizmente não está no ritmo necessário, precisávamos ter já muito mais gente vacinada no país, essa é uma vantagem adicional. Quer dizer, na medida em que você vacina muita gente, mesmo aqueles que não conseguiram se vacinar ainda ou que não têm uma boa resposta imune, também se protegem pela resposta comunitária. Posso tomar doses de fabricantes diferentes?
A rigor, a gente não tem dados para dizer isso, a gente não tem estudos mostrando isso. Quer dizer, no caso aí, começaram a ter. No caso da AstraZeneca, houve esse tipo de estudo, inclusive por causa dos problemas, né, de reações, houve esse tipo de estudo e se mostrou que o uso de outra vacina depois não tem problema. Então, países como a Espanha, por exemplo, que ainda tem uma boa parte da população para ser vacinada, eles já dão essa opção. Quem tomou a primeira dose de uma pode tomar de outra. Então, mas na maioria dos casos a gente não tem essa informação. Mas se a gente pensar do ponto de vista imunológico, todas essas vacinas elas foram dirigidas para mais ou menos a mesma região da proteína do vírus. Então, a rigor, do ponto de vista de sistema imune, de resposta imune, não há nada que sugira que não pode ser dada uma outra vacina para aquele indivíduo. Mas, de novo, no caso de saúde pública, é muito arriscado você recomendar algo sem você ter tido o teste antes. Então, a expectativa é que isso não faz mal, mas para recomendar isso é necessário embasar mais. É que não faça mal e até realmente leva à proteção, né? Na verdade, não. A expectativa do ponto de vista da resposta imune é que isso não vai alterar. Pode ser dado uma outra vacina e ter o efeito. Mas, a rigor, a gente deve continuar seguindo o protocolo e isso vai acontecer, aconteceram alguns casos e podem acontecer outros. E aí sim, a gente vai ter esse tipo de estudo de vida real, né? Quer dizer, esses casos aconteceram e a gente começa a ver se o número for suficiente, a gente... Agora, lógico que pode ser feito um estudo. A Espanha fez esse estudo. Eles fizeram um grupo em que foi sob controle, né, situações controladas, eles deram as 2 doses e notaram que a resposta imune continuou sendo bastante estimulada. Então, assim, o que era esperado, mas você não pode fazer política pública com base no esperado, tem que ser no demonstrado, né? Então tem que primeiro ter a evidência. Mas numa situação de pandemia como essa nossa, eu não teria muita dificuldade em dizer que se está faltando outra vacina e tem possibilidade de vacinar segunda dose com outra vacina, o melhor é não correr o risco, porque mal não vai fazer. É difícil de imaginar que isso fosse causar um prejuízo para o indivíduo. Pode não ser tão benéfico, mas prejuízo não vai causar. E quanto às reações das vacinas? No caso da Oxford, existem sim reações adversas, mas são reações adversas consideradas leves na sua grande maioria. Elas podem ser desagradáveis, isso não há a menor dúvida. Algumas dessas manifestações são realmente de certo impacto, né? Mas nenhuma leva a risco da saúde do ponto de vista maior, ou nenhuma, desculpe, é exagero. Mas, assim, a grande maioria das reações que a gente está falando se referem a reações que são de controle razoavelmente rápido e sem grande impacto no bem-estar. Agora, algumas pessoas têm reações um pouco mais graves, mais intensas, mas reações realmente graves que têm sido relacionadas com as vacinas são as variações, são as manifestações trombóticas, né? Essas sim são mais arriscadas. E essas tromboses têm sido descritas realmente tanto na Oxford quanto na Johnson Johnson, que também usa a mesma tecnologia. E então não está completamente comprovado o mecanismo, mas as linhas que levam a se investigar isso, os estudos que já têm sido feitos, sugerem uma participação do adenovírus, que é usado como vetor dessa vacina. Como a Gamaleya Sputnik é também uma vacina de adenovírus, a gente deve ter um alerta, ter um cuidado com isso, mas não há relatos, pelo menos que tenham sido divulgados, sobre fenômenos trombóticos na vacinação com a Sputnik. Mas é só assim, a ideia de que tomar um certo cuidado, mas não há, somente pelo fato de ser adenovírus. Mas, como eu disse já antes, não é o mesmo adenovírus das outras vacinas, são adenovírus distintos. Então,
Não há, assim, no momento, não há nenhuma indicação de que ela leve também a fenômenos trombóticos, mas é sempre bom ter um alerta. Então, não há. E mesmo no caso da Oxford, são reações muito raras. O risco é tão pequeno que, na verdade, não se justifica deixar de tomar a vacina. É lógico que numa população de mulheres, e principalmente mulheres abaixo de 40 anos, e principalmente mulheres grávidas, havendo disponibilidade de outra vacina, seria mais razoável utilizar outra vacina, porque aí é o grupo que tem maior frequência dessas manifestações, apesar de que, de novo, mesmo nesse grupo é raro, mas é menos raro do que nos outros grupos. Então, agora, não tendo disponibilidade de outra vacina, eu acho que continua sendo maior o risco de não tomar a vacina do que de tomar, porque é muito raro o evento. Então, não se justifica deixar de tomar a vacina por causa disso. Explique um pouco sobre as variantes. Elas ainda podem ser uma ameaça? As variantes são uma preocupação de quantas delas vão conseguir escapar da resposta imune mesmo após a vacina. Quer dizer, que a resposta imune induzida pela vacina não seja capaz de conter a infecção grave por certas variantes. Então, esse risco de escape da vacina existe. Nenhuma das variantes hoje mostrou um escape para todas as vacinas, mas há sim uma perda já de eficiência, mesmo com as vacinas mais protetoras hoje, como a Pfizer. A variante indiana leva a uma queda, não é tão grande quanto poderia ter sido, mas já há uma perda de eficiência, né, da vacina, de efetividade da vacina frente a essa variante. E aí, o que é que acontece? Como é que aparecem as variantes virais, né? O que é a variante viral? A variante é da própria biologia do vírus. Os vírus têm uma taxa de replicação muito grande, eles ficam, e principalmente vírus de RNA, eles fazem muitas duplicações e sempre aparecem algo que não é uma cópia exata, quer dizer, não era exatamente o que deveria ser feito, uma pequena variação. Essas variações são muito pequenas, mas elas podem ser acumuladas. As variantes hoje que nós temos aqui normalmente tem mais de um erro, tem mais de uma mutação ao copiar. E o que acontece é isso. Então, é da biologia do vírus. Os vírus têm muitas mutações. Agora, nem todas essas mutações têm impacto na saúde. Então, tem mutações que são mutações silenciosas ou assim irrelevantes. Elas aparecem, mas não causam nenhuma preocupação. Porém, algumas variantes aumentam a infectividade do vírus. E, ao aumentar a infectividade do vírus, elas podem também causar doenças mais graves. Então, o ponto é esse. Quanto mais a gente deixa o vírus se multiplicar, maior o risco de ter variantes de interesse ou variantes de preocupação. A variante é normal, todo vírus tem variante. Agora, quanto maior ele tem chance de ter variantes distintas, algumas podem ser benéficas para o vírus e maléficas para nós, podem ser variantes que causam mais doenças. Então, quando a gente protege muita gente, quando a gente vacina muita gente, o nível de vírus cai. Então, o vírus não tem tanta chance de aparecerem essas variantes de perigo. Quanto mais gente está infectada, quanto mais gente está se infectando a cada dia, maior o risco de aparecerem variantes de preocupação. Então, esse é o ponto, quer dizer, quanto mais rápido a gente conseguir vacinar, também maior a proteção contra as variantes indiretamente, porque, na verdade, é o fato de não ter muita gente permitindo o crescimento viral faz com que essas variantes não apareçam com tanta intensidade. A Sputnik V acaba de ser liberada sob condições controladas pela Anvisa e a Bahia é a principal compradora. Qual a diferença dessa vacina para as outras? Então, agora, na questão de tecnologias da vacina, a Sputnik tem uma tecnologia muito parecida com a da AstraZeneca, que é uma tecnologia de um vetor por adenovírus, que
que é modificado para conter um gene do SARS-CoV. Quer dizer, é um adenovírus que não causa doença humana, ou que não causa doença humana. Então, ele pode ser utilizado, porque ele mesmo não vai levar a doença, e ele, ao mesmo tempo, serve para induzir a produção do antígeno do SARS-CoV, sem ser o SARS-CoV, e, com isso, o sistema imune pode se preparar para, quando o SARS-CoV chegar, ele já ter uma resposta mais eficiente. Então, essa é a mesma tecnologia da AstraZeneca, tem diferenças, lógico, nos vetores que são usados. Na AstraZeneca é o mesmo vetor, que é um vetor não humano, é usado nas 2 doses. Na Sputnik são 2 vetores, que são adenovírus humanos, mas que não são patogênicos, não causam doença, e é usado um vetor diferente em cada dose. O adenovírus é diferente da primeira para a segunda dose. Então, tem diferenças, mas a grande tecnologia, quer dizer, a grande abordagem é muito semelhante. E o que tem se mostrado é que, na verdade, tem menos estudos com a Sputnik do que com outras vacinas, do ponto de vista de efetividade, mas ela já tem sido usada em muitas áreas, né? E isso, então, dá uma certa segurança de que não há... O fato de já ser de uma tecnologia que não tem gerado problema, o fato dela usar 2 adenovírus diferentes pode até reduzir certas manifestações, né, e que sejam importantes. Isso ainda é especulação, mas o importante é que ela parece ser uma vacina bastante segura. Eu acho que aí houve uma grande tensão com a Anvisa sobre isso. Esses estudos vão ser feitos aí agora, né? O que a Anvisa liberou foi basicamente um estudo, porque é 1% da população, de uma forma controlada, não é ainda uma liberação ampla. Então, é algo que é preciso ir com cautela nessas afirmações sobre a Sputnik, porque a gente não tem tanta informação assim, mas também não há nenhuma evidência que seja uma vacina perigosa ou que cause problemas, porque ela já tem sido usada extensivamente e esses relatos não apareceram. Então, eu acho que realmente é uma situação realmente que dá para utilizar sem nenhum grande risco previsto no momento. E passar do prazo de intervalo entre as doses prejudica o efeito da vacinação? Esses intervalos não foram completamente testados. Então, o que a gente vai falar, porque para liberar a vacina rapidamente para uso em tanta gente, evidentemente que os estudos pegaram uma dose, um período esperado por outras vacinas, pelo que a gente sabe da resposta imune humana. Então, isso são doses que normalmente são usadas em vacina. Você usar 21 dias, 28 dias, quer dizer, ou 3 ou 4 semanas, são doses que, ou são intervalos, melhor dizendo, que são usados em muitas vacinas. Então, se testou isso, funcionou assim, e isso ficou como uma recomendação. E a Oxford também ela pode ser usada com 3 semanas, né? Ou ela acabou sendo modificada para 3 meses para permitir vacinação de mais indivíduos. E porque se mostrou que a primeira dose já dava uma proteção bastante razoável. E que, então, essa foi assim, mais... E hoje está claro que pode ser usado tanto com 28 dias quanto com 3 meses e funciona. Então, esses intervalos não são assim tão estritos do ponto de vista de se você não tomou naquele dia, perdeu todo o efeito. Não é isso. Agora, na maioria dos casos, a proteção mais eficiente e mais duradoura acontece depois da segunda dose, exceto na Johnson Johnson, que é de dose única. Mas nas outras vacinas, a recomendação é realmente tomar as 2 doses. E tomar o mais próximo do prazo possível, porque você só vai estar mais efetivamente protegido cerca de 10 a 15 dias após a segunda dose. Então, se você atrasa a segunda dose, você está aumentando o seu risco desnecessariamente. Então, não é que você vai perder todo o esforço, mas você está, por um período, não aproveitando a proteção total da vacina. Então, o outro ponto que eu acho que não é assim, tão importante de discutir agora, mas que surge de vez em quando, é a questão de uma terceira dose ou de
No momento, eu acho que está fora de contexto falar em terceira dose, porque a gente ainda está muito longe de vacinar a população. Então, tem que realmente pensar o que é uma prioridade para essa proteção coletiva. Mas é possível que a gente vá precisar de doses de reforço. Isso precisa começar a ser estudado, analisado, mas como política de saúde pública não é o momento ainda de se pensar nessa situação. É lógico que se uma vacina que está sendo usada começar a ser testada e mostrar que ela, mesmo após a segunda dose, não tem uma duração muito grande da proteção, ou que, pelo menos em determinada faixa de indivíduos, por exemplo, os indivíduos mais idosos, não faz uma resposta imune tão duradoura, aí sim você pode fazer uma política de vacinação que atenda a essas necessidades. Mas é importante avaliar o que está acontecendo e não modificar agora o esquema, porque ainda falta muita gente ser vacinada e a gente precisa ter realmente essa proteção mais estendida na população por várias razões, inclusive para reduzir o risco de aparecimento de variantes, né? Tomei as 2 doses. E agora? Com a vacinação, principalmente a vacinação completa, né, você vai ter algum grau de proteção. Agora, nenhuma vacina é 100% efetiva. Então, é lógico que a gente está falando de vacinas de altíssima qualidade, que estão dando nos estudos de efetividade 80 e tantos, 90% de diminuição do risco relativo. É melhor do que 90% de proteção, né? Então, isso então faz com que, na verdade, a gente tenha uma segurança razoável. Mas aí entra a questão da sua exposição. Quer dizer, se tem muita gente, como é o caso do Brasil, se tem muita gente ainda transmitindo o vírus, o seu risco está muito elevado. Então, todo mundo que não tiver nessa proteção máxima da vacina pode se infectar. Numa situação em que pouca gente está transmitindo e você está bem protegido, o seu risco vai ser muito menor. Então, nos Estados Unidos, que já chegaram quase a 70% da população vacinada, eles podem liberar mais coisas do que a gente aqui. Porque, apesar de todos os dois terem vacinados, os dois indivíduos estão vacinados, etc., mas o seu ambiente tem muito mais risco do que o outro. Então, a gente tem que lembrar que proteção depende da exposição, depende do risco. Então, a gente não pode ficar copiando coisas que acontecem em outro lugar sem pensar bem o que é que a gente está fazendo. Então, se os Estados Unidos estão liberando com mais assim, amplitude certas medidas de proteção, até máscara, eles estão falando que já não é mais tão necessário, mas eles estão numa outra situação em relação à população toda vacinada. Então, eles já estão chegando naquele ponto em que o risco é menor, o risco de aparecerem variantes é mais baixo. Então, claramente, a gente está falando de uma situação completamente diferente do que a gente está vivendo. A gente tem muita gente transmitindo, risco de aparecerem variantes de preocupação maior, então não é o momento da gente relaxar totalmente. É lógico que algum grau de um pouco mais de liberdade, sim. Você mesmo na sua casa, ou não usar máscara o tempo todo, você em reuniões de vacinados também não usar máscara, isso é possível, mas não é algo que a recomendação deve ser: mantenha o seu cuidado, porque sempre existe risco, e o nosso risco ambiental, o risco comunitário está muito elevado no Brasil. Bom, estamos finalizando. Mais alguma mensagem que o senhor gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Não lembro, assim, acho que as grandes mensagens, né, quer dizer, manter que as vacinas são seguras, tem riscos, mas são riscos que acontecem não só em outras vacinas, mas acontece em geral, qualquer medicamento, qualquer coisa tem risco, né? O risco mesmo com a trombose que a gente falou aqui antes é muito menor do que o risco do que quem fuma. É muito menor, inclusive, do que anticoncepcional. Olha, tá vendo? E as pessoas não se questionam disso. Obrigada pela participação e por esclarecer tanta informação útil para o nosso público. Até a próxima. Tchau!